Aqui também, tá bem difícil. A gente já está na terceira onda até dessa pandemia aí. Muito obrigada, em primeiro lugar, em ter aceitado esse convite. Eu sei que eu poderia contar com você e que com certeza me ajudou desde o início, com todas as informações. É uma mega profissional. Eu não podia deixar de te convidar e de te chamar para nos ajudar nessas informações da cidadania portuguesa, que ao longo desse tempo a gente vem trabalhando bastante com isso. E muito, muito, muito obrigada mesmo por ter aceitado. Não tenho que agradecer, sabe? Nós já estamos juntas nisto há muito tempo. E pronto, isto é só um gosto estar aqui com a Amanda, que tem andado a batalhar bastante e merece muita confiança e credibilidade do trabalho que vai fazendo aí no Brasil. E pronto, e portanto é um gosto e também ajudar nesta fase quem está desse lado e tem menos recursos e menos informações. Esperamos que seja uma boa conversa. Sim. Bom, a cidadania portuguesa, ela é muito procurada pelos brasileiros, assim como a italiana, e por isso eu gosto até muito de trabalhar com ela, até mais com as outras. E a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre a cidadania, a lei que passa, dá direito do filho, né, ter a cidadania portuguesa. Há uma coisa que eu gostava já de fazer um parênteses. Muitas vezes nós queremos tanto ter a nacionalidade e também não percebemos qual é a lógica que está por trás do direito a uma nacionalidade. E Portugal é um dos países que tem melhores leis de nacionalidade, que tem maior acolhimento até mesmo em termos de vistos e de imigração. Portanto, é um país com uma política muito abrangente e francamente positiva, mas ainda assim tem limites. E, portanto, nós para considerarmos a possibilidade, o direito a uma nacionalidade, neste caso a portuguesa, há certos requisitos que têm mesmo que estar verificados porque estão na gênese daquilo que é o interesse. Eu não tenho interesse em passar para um filho uma nacionalidade que eu não tenho. Portanto, há aqui uma certa lógica de descendência, de transmissão, e portanto por isso é que se fala tanto agora na ligação efetiva à comunidade e outros conceitos por aí adiante. E eu aproveitava também, já que estamos a falar nesse tema, as pessoas reclamam muito que na aquisição, por exemplo, têm que fazer prova dos laços e não percebem porque até tem alguém. E a lógica na aquisição, diferente da atribuição, a atribuição é quase como se fosse um direito que a pessoa tem quando nasce. A aquisição, uma pessoa tem que lutar por ela. No fundo, é como, eu vou usar aqui um termo, uma gíria, é como se nós tivéssemos que provar que a merecemos ter. Neste caso é portuguesa, que poderia ser uma qualquer. E Portugal é um país com muitas raízes por todos os cantos do mundo. O Brasil é um deles, mas Portugal é uma comunidade e sempre foi uma comunidade que exporta os seus cidadãos para muitos outros países, por diversas razões, ora para estudar, ora para procurar condições de vida melhores, enfim, talvez por isso é que tenhamos uma política tão boa de acolhimento. Sim, sim. E abriu as portas, literalmente, para os brasileiros, né? Deu algumas autonomia, como trabalhar, abrir empresa. Então, a busca dos brasileiros por Portugal, não só de agora, mas de alguns anos que ainda vem crescendo, também é diante disso, da economia, de um país seguro, de um país que a gente pode ter segurança de criar nossos filhos, a educação. Então, a procura, a busca, a imigração agora, né, é toda baseada nisso, né, nessa questão da segurança, da tranquilidade. E, assim, a gente também não pode deixar de falar que, como você mencionou, a questão da aquisição, da ligação efetiva, que muitas pessoas não sabem, mas que Portugal também dá a oportunidade de você obter a cidadania independente dos seus ascendentes, né? Quando você consegue viver em Portugal por mais de 5 anos com um visto legal, você pode sim adquirir a cidadania portuguesa, tem essa possibilidade de solicitar, então, independente da ascendência, também tem essa possibilidade.
Esse lá está, é o tal correr atrás da cidadania. Portanto, neste caso, estamos a falar de alguém que se enraizou na cultura portuguesa e ganha, é como se tivesse o bónus de ter acesso à sua nacionalidade. E aqui também podemos esquecer o caso dos vistos gold. Portanto, Isso, o caso dos vistos para investimento também conferem o direito à nacionalidade. isso. E então vamos lá. A atribuição de nacionalidade, ela é quando o filho é direto do português e ele pode, sim, obter a cidadania desde que se comprove isso, certo? Certo? Nós podemos falar em dois tipos de aquisição. E lá está, a aquisição é aquilo que nós no direito chamamos originária. Ela já nasce connosco. Mesmo que o nosso ascendente ainda não tenha a nacionalidade portuguesa, mas se tiver direito a ela, esse direito já nos está intrínseco. Nós depois podemos exercê-lo ou não. Quando requeremos a atribuição, estamos a exercer esse direito. A atribuição em Portugal agora tem duas figuras que podem funcionar diretamente de pai para filho, ou, no caso do filho, neste caso, o elemento do meio não conseguir ou não puder já ter a nacionalidade, por exemplo, por ter já falecido, o neto pode ir buscar a nacionalidade ao avô. Claro que há diferenças, mas ainda assim o processo ficou mais facilitado na última mudança da lei. Isso, sim. E a necessidade de quando o declarante é o português, mas que não transcreveu o casamento. Muitas pessoas ainda questionam isso. Eu costumo aconselhar sempre a atualizar o Estado Civil em Portugal. Por todos os motivos. Pela questão da nacionalidade, que é um motivo fundamental. Por várias questões que podem surgir ao longo da vida, partilha. Nosso registro civil devidamente atualizado. E por isso aquilo que eu aconselho sempre é que as pessoas vão fazendo, na medida do possível, as suas atualizações. Se casam, transcreve casamento, se divorcia a verba e registra divórcio. Portanto, enfim, tudo isto vai facilitar a vida a quem vem a seguir. Nomeadamente, nós hoje verificamos uma procura muito grande da nacionalidade portuguesa e há muitos então vamos facilitar a vida a quem vem atrás de nós. Porque se nós temos casos em que os nossos cidadãos tiveram tanta dificuldade em conseguir arranjar os documentos, fazer tudo o que era preciso para conseguir obter a nacionalidade, então vamos pelo menos tentar deixar a vida mais facilitada para quem vem atrás de nós. Aliás, à nossa frente. E é este a grande conselho que eu dou. Ainda assim, e quando falamos de nacionalidade pai para filho, apesar de haver, como sempre, entendimentos diversos em conservatórios diferentes, eu tenho conseguido sempre transcrever, principalmente se for a mãe. Portanto, há uma maior facilidade em se transcrever. E até agora não temos tido problemas. Mas isso lá está, também depende das conservatórias que escolhemos e depende das circunstâncias. Mas até hoje não tem havido grandes problemas. Apesar de, naturalmente, eu aconselhar que se faça as transcrições de casamento. O que a Maria Antônia está falando é que algumas pessoas vêm buscar a cidadania portuguesa, mas que o português se casou aqui no Brasil e não informou esse casamento em Portugal. A vida civil do português aqui no Brasil, ela não é automática, ela precisa ser informada. E isso é um processo de averbação, ou do casamento, ou do divórcio, ou do óbito. Então, as pessoas não tinham antigamente muito hábito de ir ao consulado fazer essa informação e transcrever esse casamento. Então, isso dificulta às vezes um pouco quando a pessoa não tem essa informação e quer passar a cidadania para o seu filho. Então, assim, é necessário a gente atualizar esse Estado Civil. Qualquer pessoa que a partir do momento ela receba a cidadania portuguesa, ela é portuguesa de fato, desde a data do seu nascimento. Então, toda a sua vida civil, ela precisa e é obrigada a informar a Portugal. Se ela se divorciou ou se ela teve o segundo casamento, isso é necessário informar, não é automático. Então, a partir do seu nascimento,
passa a ser obrigatório a ir no consulado ou fazer direto em Portugal, mas precisa-se sim, até porque você vai receber uma certidão como a de nascimento, sendo de casamento, sendo a de óbito, enfim, isso é muito importante ter essa informação Até em Portugal. Nós agora estamos a pensar só no âmbito da nacionalidade e da cidadania, mas pode ocorrer, neste momento até a pessoa está a requerer a nacionalidade e não tem interesse em vir para Portugal ou estar em Portugal, ter vida em Portugal, mas daqui a 10 anos até pode ter interesse em ter um negócio, em comprar uma casa. E, por exemplo, Isso. a situação conjugal é relevantíssima, porque se uma pessoa for casada no Brasil, mas não transcrever o casamento em Portugal não pode otorgar uma escritura como casada, porque será, e isso depois terá muitas implicações em toda a sua vida. E por isso é que é sempre aconselhável, é sempre preferível que as pessoas vão atualizando o seu estado civil em todos os seus sentidos. Sim, sim. E a gente precisa também informar que a homologação do divórcio é uma homologação de sentença. Então, é um processo também que será aberto em Portugal, precisa de um advogado. Lá também é obrigatório, sim. Tanto aqui no Brasil, porque precisa desarquivar o processo, precisa enviar para Portugal, ou seja, é um processo a ser realizado. Então, o consulado não faz esse tipo de homologação, é bom informar, e precisa-se sim de um advogado experiente, Dona Maria Antônia, já fizemos várias, né? Inclusive, e isso é importante também saber, porque o divórcio, às vezes as pessoas querem pular essa etapa, né? Se tiver o segundo, não, é necessário, é obrigatório e precisa se fazer em Portugal também esse processo. Apesar de ser uma infelicidade casar 4 vezes, ainda que isso aconteça, não se pode cruzar aqui em Portugal logo para o quarto. Portanto, tem Verdade. mesmo que fazer o caminho todo. Portanto, se a pessoa tiver casado 4, 5, 10 vezes, tem que casar, divorciar, casar, divorciar. E embora o casamento seja um processo, a transcrição de casamento é um processo simples, que é feito na conservatória e relativamente célebre, o processo de revisão de divórcio implica uma ação no tribunal, que não deixa de ser também simples e célebre dentro dos possíveis, mas que implica obrigatoriamente uma ação em tribunal. Isto aplica-se quer o divórcio tenha ocorrido no Brasil em tribunal ou quer tenha sido feito em cartório. Portanto, em ambas as situações faz-se a revisão de sentença estrangeira, apesar de no caso do cartório não estarmos perante uma sentença. Mas ainda assim é assim que se atua e que se realiza. Isso, verdade. E assim, eu recebi até essas perguntas essa semana, quando o português quer casar com um brasileiro em Portugal. No caso, é o contrário. Olha, aqui há várias atenuantes que é preciso ter em consideração. Primeiro, depende da conservatória, como em tudo. Em segundo lugar, se nós conseguirmos comprovar que esse casal que se quer casar em Portugal já tem uma relação há um tempo considerável, por exemplo, já tem filhos, no Brasil tem apartamento com renda em comum, tem faturas da luz em nome de um, do gás em nome do outro, tem, por exemplo, comprou um apartamento, temos uma declaração, uma escritura de união estável, por exemplo, com 4, com 5, com 10 anos, aí à partida vai ser muito fácil conseguir realizar esse casamento de forma célere e evitar que a conservatória envie o processo ao CEF. De outra forma, se um casal aterrar em Portugal e decidir casar sem ter qualquer histórico para trás e sem comprovar qualquer histórico anterior a essa tentativa de casamento, o processo vai automaticamente cair no CEF para verificar e para excluir um eventual casamento por interesse. E por isso é bom que quando às vezes uma pessoa até querer casar em Portugal por questões sentimentais, tenha estes aspectos em mente para facilitar depois o processo na chegada a Portugal. Porque se já levarmos tudo isso bem trabalhado, e isso pode ser feito com a ajuda aqui, é muito mais expedito e muito mais garantido que consigamos tratar do processo com alguma rapidez e com segurança que vai ser realizado. Isso. O cônjuge, para ele ter direito à cidadania, independente do casamento sendo em Portugal ou no Brasil, precisa-se ter 5 anos, agora com a nova lei, 3 anos de casamento realizado no civil, certo? Certo. O que acontece aqui
é que nós temos, é a mesma situação, portanto, não é a pessoa casar, temos que estar a perceber que quando um cônjuge vai pedir a nacionalidade pelo casamento, a partir de terá que ter algum vínculo forte com o país. De outra forma, não faria sentido. Não é? E uma pessoa que esteja casada já há um determinado número de anos, presume-se, pelo menos a lei presume, que está mais enraizada na cultura do marido, do cônjuge, neste caso, quer seja marido ou esposa. E é esse um dos fundamentos para que tenha que ser guardar esse prazo, digamos assim. Isso. A gente também tem que deixar claro que o cônjuge, diferente do filho do português, é uma nacionalidade adquirida, né? O cônjuge, ele não tem ligação sanguínea, então ele passa a ser português a partir do momento que for definido seu processo de nacionalidade. E é por isso que eu há pouco dizia que um filho ganha a nacionalidade nasce consigo, mesmo que o seu pai não tenha a nacionalidade. E pode nunca vir a ter, aliás, se a atribuição for feita através dos avós. Mas uma aquisição, como é o caso do casamento, a residência em Portugal, enfim, essa sim pressupõe a nacionalidade a partir do momento em que é conferida. E só. Portanto, se a pessoa adquire aquela nacionalidade aos 25 anos, é só a partir dos 25 anos que é considerada portuguesa. Enquanto pela atribuição, ainda que consiga adquirir a nacionalidade com 99 anos, considera-se português desde o momento em que nasceu. Isso. A aquisição, ela é a partir do momento que ela recebe aquela cidadania. E a atribuição é do momento que você nasceu. Exato. Se pensarmos, uma pessoa está a adquirir é porque a coisa não era sua de início. E, portanto, enquanto na atribuição está a exercer um direito que já existia seu. Ainda que é um direito que pode exercer ou não. Pode morrer sem obter a nacionalidade. Mas é um direito que tem. Isso. O que acontecia com os netos na lei anterior, né? E que agora, graças a Deus, mudou a lei ano passado. Agora os netos recebem de forma de atribuição, podendo passar assim para os seus descendentes. E que a gente está esperando a regulamentação, né? Mas que, graças a Deus, foi aprovada a questão dos vínculos. E como está isso aí, a questão dos netos? Dos netos, os netos é e essa é uma das questões que eu acho que vai colocar, que é se a pessoa tiver avós e pais, qual é que deve escolher? E neste caso devemos sempre escolher a nacionalidade pai por filho por vários motivos. Primeiro, que é mais simples de tramitar, e segundo, que é bem mais célere. Os processos de atribuição por filhos correm em todas as conservatórias do país que tramitem nacionalidade. Os processos de atribuição por neto são processos que estão centralizados na Conservatória dos Registros Centrais. Ora, todos os processos que estão centralizados nos centrais, digamos assim, são processos que têm tendência a ser mais demorados, porque enquanto uma conservatória de cidade pequena tramita se calhar 2 processos de nacionalidade por mês, os centrais tramitam centenas ou milhares de processos. E isso faz com que, obviamente, o tempo que demoram os processos a ser tramitados e concluídos seja superior, até porque os centrais depois trabalham as nacionalidades de cidadãos com todas as origens, enquanto há certas conservatórias em todo o país que tramitam nacionalidades segmentadas, por exemplo, cidadãos do Brasil, cidadãos europeus, enfim. E, portanto, isso também limita o âmbito de atuação dessas conservatórias e o seu número de processos. O que a doutora está falando é assim, que quando o neto tem a possibilidade, primeiro, de passar de pai para filho, a orientação é não pular essa geração, porque a única conservatória que lê esse processo, que analisa esse processo, é a Central de Lisboa, que é super lotada, faz com que o processo demore ainda mais, né? Então a gente sempre orienta, o filho do português está vivo, então solicita primeiro para depois passar para o neto. O neto é o último caso, é quando realmente pulou uma geração, o filho do português não é vivo e não obteve a cidadania. Aí sim, aí não tem outra opção a não ser o neto solicitar a cidadania dessa forma, mas a gente deixa claro que a gente ainda não tem uma previsão de finalização desse processo de neto, né? Até porque a lei ela mudou recentemente, a gente está aguardando uma regulamentação, mas de fato sempre foi dessa forma, desde a lei anterior, sempre foi a Conservatória Central de Lisboa que analisava esse processo,
Então, sempre foi demorado, né? Às vezes o processo até anda rápido, mas a emissão da certidão demora, então, sem ela não tem como, né? Continuar o processo. Então, assim, nós brasileiros, principalmente, ficamos muito felizes porque a gente conseguiu essa ideia de não ter que comprovar os vínculos, como a lei antes solicitava. De fato, o que diz é que a gente consiga comprovar que fala a língua portuguesa, né? E que agora facilita um pouco mais. Então, eu acredito que agora a conservatória está muito mais lotada do que antes, né? Porque, independente disso... Agora, há uma coisa também que eu vou acrescentar aqui. Os processos, era há bocado aquilo que falámos, os processos que são tramitados nas outras conservatórias, ou seja, em todas, são processos que à partida são automáticos. É só verificar se as certidões estão corretas, se é tudo verdadeiro. E é direto, ou seja, não há muito que ver ali. Nos processos que normalmente tramitam nos centrais, e não são só esses, não é? São mais complexos. Alguns envolvem, por exemplo, a necessidade de comprovar antecedentes criminais. Enfim, são processos que exigem uma análise que não é só chegar ali e ver se bate tudo certo. E isso é óbvio que atrasa mais os processos. E depois há outra realidade. Há muitos brasileiros que se queixam que os processos nos centrais duram muito tempo. Mas não é um país que se possa queixar da demora nos centrais. Por exemplo, há muitos cidadãos da Índia a requerer a nacionalidade, porque ainda tem muitas relações com, já foi uma colónia portuguesa, e esses processos são processos que ficam 4, 5, 6 anos na Conservatória dos Registros Centrais. Muitas vezes devido a exemplos de fraudes já detectadas em processos anteriores, que faz com que atualmente esse tipo de processos sejam extremamente escrutinados. Ora, tudo isso faz com que o expediente atrase para esses processos e para todos os outros. Portanto, sempre que nós pudermos facilitar a nossa vida indo por um caminho mais fácil, perfeito. Isso. É a questão da demora mesmo das conservatórias, e aí ela está explicando a forma com que a gente tenta facilitar o máximo possível para que esses processos consigam ser de uma forma mais rápida, né? Algumas conservatórias, as pessoas às vezes não entendem, acham que tem que ter um prazo, mas não tem como dar um prazo, porque isso depende, como a doutora está falando, de vários casos que precisa ser analisado, que faz com que esse processo demore um pouco. Então, tem que ter paciência mesmo, né? Tem, não há outra hipótese, até porque não há forma de acelerar e digamos assim, no caso da atribuição é uma forma, é quase garantido que o processo sai. Pode demorar um ano, pode demorar um mês, pode demorar, enfim, mas isto para dizer que é uma situação que vai acontecer. E isto muitas vezes nós ouvimos das conservatórias, isso é um desabafo, às vezes ouvimos das conservatórias, quando pedimos a nacionalidade de alguém que tem 40, 50, enfim, esta pessoa há 50 anos que nasce, já teve tanto tempo para pedir a nacionalidade, e portanto é desta forma que muitas vezes os serviços portugueses encaram, não é? Quer dizer, tanto em 50 anos não houve essa pressa e agora o processo tem que ser para ontem. Claro que as pessoas têm direito a ter a sua pressa, a ter o seu interesse em ter o processo resolvido de forma célere, isso é óbvio, mas quando nós temos, se calhar, 10 mil, uma vez 30 mil, é óbvio que a celeridade não vai ser a mesma. Exatamente. Eu vi isso também quando fui lá na Conservatória Central de Lisboa, como é o atendimento e como é sofrido realmente para os portugueses poder fazer o atendimento, porque as pessoas precisam também entender que não é só brasileiro que solicita a nacionalidade portuguesa, né? A gente tem outros países, tinha muito angolano, enfim, que solicita. E assim, são conservatórias muito sérias, que trabalham muito sérias e que precisam ser analisados muito sério todos os documentos. Então, assim, o que a gente tenta fazer a nossa parte de enviar os documentos certos, analisado, verificar se precisa fazer algum tipo de retificação na certidão, tudo isso para a gente anteceder uma exigência, uma demora num processo até a gente aguardar. Então, assim, cada conservatória tem o seu prazo, cada conservatório trabalha da sua organização. Às vezes as pessoas também fazem muita comparação. O meu processo saiu em 3 meses. Não podem. Exatamente. Isto varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, há conservadores que não fazem determinadas coisas e fazem outras, ou que não fazem de determinada forma. Há coisas que são tabuladas, não é? Que a lei diz expressamente como é que têm de ser feitas. Há muitas outras coisas que cada um vai fazendo a sua interpretação à sua maneira. E, portanto, há conservadores que atuam de uma forma e exigem determinadas coisas, há outros que já não exigem tantas formalidades. Portanto, enfim, isto vai variando. Portanto,
eu ter um processo em Caminha não é necessariamente igual a ter um processo em Vila Nova de Gaia. Exatamente. Isso acontece muito, foi bom até você falar, quando, como a gente falou anteriormente, quando o declarante é o português, o homem. Então, algumas conservatórias não exigem a obrigação de transcrever o casamento, mas algumas sim. Então, as pessoas não entendem. Quando a gente informa que, bom, é o declarante do nascimento, foi o pai, tá tudo certinho, não precisa retificar. Se vai ter conservatória, vai ter muitos processos que já finalizaram dessa forma. Mas vai ter conservatória que vai sim obrigar que faça a transcrição de casamento, independente do português estar vivo, estar morto, ou se já teve outro casamento, enfim. Vai existir. E isso são coisas que a gente não tem como medir, não tem como saber. A gente tem que aguardar e a gente tenta fazer da forma que a melhor forma possível para tentar que ande mais rápido o processo, né? Exatamente, portanto, aquilo que temos que tentar, e quem está deste lado normalmente vai saber mais ou menos como é que funciona de um lado e como é que funciona do outro, mas isso não faz com que possamos fugir muito às situações. Por exemplo, falando do ACP, o ACP, o Arquivo Central de Porto, foi uma conservatória que já trabalhou, eu já estive lá nacionalidades com menos de um mês, já tive nacionalidades lá concluídas em menos de um mês, e já tive nacionalidades lá há mais de um ano, e que não saíram de sítio, e que demoraram, por exemplo, 8 meses após a conclusão para emitir a própria certidão. E as pessoas às vezes não acreditam nisto, acham que nós é que estamos a enrolar o processo, mas a mera emissão de certidão chegou a demorar 8 meses. E, portanto, nós estamos de pés engavedados, não há nada que consigamos fazer, não adianta ligar muito, que quanto mais ligarmos pior é, porque além de dificultar, começam a dificultar o nosso trabalho e além de mais o tempo que perdem a responder-nos, deixam de estar a trabalhar. E isso torna às vezes muito, muito difícil o nosso trabalho aqui. Mas é verdade que efetivamente às vezes há conservatórias que até estão a andar muito bem e de repente começam a sofrer atrasos, há outras que até estão muito atrasadas e de repente começam a trabalhar mais depressa, e isto é incontornável. Eu tive inclusive a experiência de falar com uma conservatória, um escritório anterior, e eles falaram exatamente isso para mim, que o fato da gente ligar para saber de um processo que eles ainda não informaram se houve exigência ou não, faz com que o processo demore mais ainda. Por quê? O fato de parar uma pessoa que está trabalhando no seu normal para verificar o seu processo, que se a gente não for informada que está normal, faz com que o processo demore, que a pessoa parou de analisar um processo, foi lá verificar o seu, ou seja, eu já ouvi isso. A lógica aqui é, o processo entra, certo? Isto é quase como quando a gente diz que as más notícias aparecem. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos saber do processo quando nos notificarem. Agora, realmente, se dissermos assim, entramos numa demora excessiva, e se calhar eu vou lá saber como é que está. Eu tenho processos, nomeadamente esses tais da Índia, que estão empancados há 3 ou 4 anos, e esses eu tenho que pressionar para saber como estão, porque, enfim, têm outro tipo de problemas associados. Agora, processos de atribuição, no caso de brasileiros, são processos em que, à partida, eu entrada e fico à espera que conclua, não há nada que eu possa fazer para acelerar o processo. Exatamente, é porque assim, quando a gente entra com o processo do cliente, a gente sempre dá um prazo de acordo com aquela experiência que a gente tem. Então, assim, tem processo, como ela falou, que pode finalizar em um mês, mas tem processo que demorou 8 meses, 1 ano, e que você vê ali que o processo não tem nada que cair em exigência. Não tem como a gente saber disso. E aí o cliente fica sempre naquela ansiedade de ficar perguntando, né, como está o processo e tal. E aí sempre explico, se não há nenhuma informação, não tem como a gente prever. Então, a conservatória não informou, quer dizer que o processo está andando normalmente. Entrou em exigência, ela vai fazer a comunicação. E aí sim a gente vai verificar, analisar qual é a exigência e cumprir essa exigência. Mas não tem como ficar todo dia informando, olha, esse processo está em andamento. Eles não vão informar se não tiver nenhuma notificação. Então, assim, os prazos... E isso não é só na nacionalidade, isto é em todos os aspectos da nossa vida portuguesa. Eu posso dar um exemplo, aqui em Portugal os advogados podem constituir sociedades online. Eu já criei sociedades em que criei hoje e ela amanhã está pronta, constituída, feitinha, e já criei sociedades que demoraram um mês a ficar concluído o processo de registro. Portanto, eu fiz a mesma coisa em cada uma das duas e tive resultados, os mesmos resultados, mas em tempos muito diferentes. Portanto, isto não é uma coisa que só diga respeito à nacionalidade, se diz respeito a todos os aspectos, não é? Há processos que correm de uma forma
num determinado tempo, há processos que correm de outra forma num determinado tempo. Isso não significa que as coisas não estejam a ser feitas. Exatamente. Então, fica aí a dica, né? Se não há notificação, não há informação, não há o que dizer. Então, não há outro jeito a não ser aguardar mesmo a finalização desse processo. Quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa na questão da atribuição, da transcrição de casamento, aquisição, tudo isso que a gente... A única coisa que eu faço é dar um conselho. Há muitos adultos que estão neste momento a tratar da nacionalidade, então tratem logo de filhos, enfim, se tiverem filhos, se tiverem netos, se tiverem, enfim, descendentes que pretendam, que possam ter esse direito. Há muita gente que me diz, eu quero ter uma nacionalidade, um dia o meu filho pode querer estudar na Europa. Então tratem, não deixem para quando ele tiver 20 ou 30 anos e precisar de ir para a Europa 6 meses depois. Tratem já, porque a nacionalidade fica lá e não tem mais custos. Vocês recebem aquela certidão, mas não tem mais custos associados com a nacionalidade. Em compensação, têm muitas garantias e muitos direitos associados e podem usar deles quando quiserem, se quiserem. Eu ouço muito isso, a dica, e às vezes dá vontade até de falar dessa forma, porque assim, dessa forma que eu digo, assim, explicar o porquê. Quando as pessoas veem a necessidade de obter a cidadania portuguesa, porque vai facilitar ser um cidadão português para o seu filho, para o seu neto, estudar, morar, trabalhar, enfim, e aí eles correm para isso, mas enfim, esquece que tem que solicitar os documentos, de saber quem é o descendente, se a certidão tem mais de 100 anos, e aí fica naquela ansiedade, naquela preocupação. Então, de fato, tem um ascendente português, dá para solicitar a cidadania? Não deixa para depois, a gente começa o processo. E deixa esclarecer que o nosso ascendente não tem que estar vivo. Não tem que estar vivo, O nosso avô não tem que estar vivo. Nós convemos para referir a nacionalidade. Mas o pai ou o avô não necessita, ou a mãe e a avó não necessitam de estar vivos para que seja referida a nacionalidade. Desde que consigamos localizar os documentos, mas sobre isso há maneira a falar noutra altura. Isso. Então, assim, tem um ascendente português, ele não precisa estar vivo, como a gente está falando, precisa saber a origem, né, a documentação de fato, porque precisa se comprovar que é realmente descendente, né, com as certidões. Então, a gente não precisa perder tempo, não precisa esperar ter a oportunidade para obter essa cidadania. A gente tem outras formas também, como a gente falou dos vistos, né, para poder... Aí já é uma outra questão, porque aí depende de como você vai solicitar o visto, de que forma. Os aposentados hoje têm um pouco mais de facilidade, né, para obter o visto, mas tem o visto de estudo, o visto de trabalho, o visto Gold, enfim, que isso dá também a oportunidade da pessoa se tornar um cidadão português. Portugal tem uma lei muito inclusiva, é uma das leis mundiais com maior acolhimento, lá está, com maior abertura a cidadãos estrangeiros. E isso permite que depois quem entra em Portugal depois não só consegue trabalhar, viver, estudar em Portugal, como circular por toda a Europa no âmbito do acordo da União Europeia e do Espaço Schengen. Mas pronto, isto aqui é muito relevante. Outra coisa que eu se calhar acho que é muito relevante falar é as alterações de nome. E digo isto porque há muitos casos em que o pai, por exemplo, é Sousa com Z no Brasil e Sousa com S em Portugal, e depois as coisas não batem, mas isso não é necessariamente um impedimento. Isso não quer dizer que a pessoa não vai conseguir a sua nacionalidade. Tudo ou quase tudo nesta vida tem remédio. E para todas essas situações, normalmente há um remédio. Tem que se conseguir fazer a correspondência de alguma forma, mas é possível, sim, ultrapassar estes obstáculos. Portanto, até essas questões são facilmente, com trabalho, com dedicação, são atendíveis e são resolvidas. Sim, a questão que ela está falando, a gente vê muito, né? É muito comum, inclusive, a questão dos nomes, assim, da mudança. Então, por exemplo, Manuel com U, Manuel com O Z, o S, ou até mesmo acrescentar ou retirar um nome. A gente tem muitos exemplos disso, é muito comum acontecer, mas isso de fato não impede de você solicitar a cidadania. Como ela falou, com um bom trabalho, com a nossa experiência, a especialidade, a gente consegue fazer com que a gente consiga comprovar o que de fato ocorreu, né, retificar. Então, assim, não há nada que impeça isso. O que acontece muito também
é quando a mulher casa e muda de nome, acrescenta do marido, e às vezes o filho não recebe lá na sua certidão de nascimento, né? E a gente tem que retificar esses casos no cartório. Então a gente precisa comprovar com o casamento que de fato ocorreu, para que a gente possa retificar e aí sim corrigir. Por quê? Isso é muito analisado em Portugal. Eu já vi muitas certidões que eles passam um lápis lá assim, na análise, né? Para poder ter. Antigamente, antes de 1911, os batismos portanto, as certidões não eram de nascimento, eram de batismos. Quem lavrava os assentos eram os padres quando batizavam as crianças. E ponto número 1, isso pode levar a que uma criança tivesse nascido no dia 1 e depois fosse registada como tendo nascido no dia 5 ou 20 ou o que fosse. E ponto número 2, em muitas paróquias, em muitas freguesias, na certidão, no assento, ficava só o primeiro nome. Então, presumia-se que o nome depois era, em Portugal, normalmente o primeiro apelido é o último da mãe e o último apelido é o último do pai. E então presumia-se que a pessoa tinha aquele nome principal e os outros dois. Mas, de facto, a pessoa só estava registada como Manuela, ou Joaquina, ou Teresa, ou Ana, enfim. E isso muitas vezes lá está. Tem que depois fazer um trabalho de correspondência dessa Manuela ou Joaquina com as certidões que são apresentadas, porque muitas vezes a pessoa depois vai para o Brasil e no Brasil tira documentos como Joaquina da Silva Pereira, por exemplo. E tem que se fazer a correspondência entre aquela Joaquina que é só Joaquina e aquela Joaquina que é Joaquina da Silva Pereira. Então, isso geralmente acontece quando é mais de 100 anos, né, que ainda não existiu o registro civil, né, e aí a certidão de nascimento do português era apenas a certidão de batismo que o padre lavrava na igreja. E o que ela está informando é o seguinte, que muitas vezes, dependendo da época, dependendo da igreja, só colocava o primeiro nome. Então, por exemplo, era só Amanda, filha de fulana, filha de ciclano, não tinha sobrenome. E chegava aqui no Brasil, presumia-se que tinha o sobrenome do pai e da mãe. E muitas vezes Portugal pede para comprovar, porque na certidão de nascimento é o primeiro documento da pessoa. Então, não tem como você retificar o seu primeiro documento de batismo, o seu nascimento. Então, assim, a gente precisa provar isso de fato, né? Como que isso aconteceu? Dependendo até do ano do casamento, também não se comprovava nada. Você só chegava lá, argumentava, estou casando, meu nome é tal, e não tinha como comprovar. Isso, muitas vezes, dificulta também, e a gente precisa juntar essas provas para poder dar andamento. Outra questão muito importante relacionada com esses pequenos erros até de nome, e essa é uma experiência, eu não, mas a minha mãe viveu pessoalmente. A minha mãe nasceu no Brasil e filha de 2 portugueses, e quando foi registada no Brasil, quando nasceu, ninguém deu conta, mas a minha avó ficou como Lígia. E ela toda a vida fez a vida no Brasil sem nunca ter tido um único problema. Entretanto, regressou a Portugal e, passados uns anos, decidiu casar-se. E quando foi para casar, quando já estava com tudo marcado, deram conta do lapso. E, portanto, em Portugal não a casavam de jeito nenhum, e ela tinha que requerer a retificação da certidão de nascimento brasileira para o nome constar como Lídia e não Lígia. E, portanto, todo esse processo teve implicações na vida dela, como tem as implicações de muitas outras pessoas que possam passar pelo mesmo. Por isso é muito importante, porque às vezes um pequeno lapso pode determinar uma grande chatice na vida daquela pessoa. Sim, e às vezes é um erro do próprio cartório aqui, por exemplo, no Brasil. Um erro de digitação. Esses dias eu peguei até um caso que, por exemplo, era Maria de Souza, mas o Souza não foi compreendido pelo cartório brasileiro e ele colocou Maria de Paula. E se eu não verificasse isso, imagine a confusão que ia dar, porque era um segundo nome, né? Era um sobrenome e que o cartório não tinha entendido de fato como estava escrito no livro. Então, assim, é porque as letras muitas vezes dificultam, mas o cartório é total responsável por essa certidão e às vezes não é caso de retificação, às vezes é um caso de um erro do cartório. Então, isso tudo tem que ser muito analisado com a experiência, com a nosso olhar, né, para essa parte. Caso, se o erro for nosso, neste caso, se ao fazermos a nacionalidade portuguesa, se formos nós, se for eu ou se for a própria pessoa a cometer esse erro, a responsabilidade é nossa e nós é que temos que requerer a alteração e pagar por essa retificação. Se for um erro dos serviços aqui, são eles que assumem. Mas se nós nos enganarmos e em vez de Sousa escrevermos Paula, seremos nós depois a ser responsáveis pelo pagamento da retificação. Por isso é que é muito importante, quando se dá a entrada de um processo, analisar vírgula por vírgula.
Sim, sim. O caso até do casamento, como eu falei aqui, o cartório ele tem muito no automático de já gerar o nome da cônjuge como se ela tivesse acrescentado do casamento. Eu tenho um caso, inclusive, que eu estou fazendo a retificação por conta disso. Mas a cônjuge, ela não inseriu o nome do seu, no caso, no seu casamento. A sua certidão de casamento em nenhum momento mencionou que ela aderiu o nome do seu cônjuge, mas na certidão do seu filho acrescentaram o nome do pai no nome da mãe, como se ela tivesse mudado. Então, assim, às vezes é automático isso do cartório, a gente tem que analisar muito essas informações, porque dá um problema lá na frente, como você falou, às vezes passa da nossa responsabilidade, passa a ser de Portugal, porque é eles que estão analisando o processo e finalizando isso, com certeza é visto, é muito difícil e pode dar muitos problemas lá na frente. Da mesma forma, e agora ainda bem que falamos disso, esse é um dos assuntos em que é muito importante mantermos o nosso Estado Civil atualizado, porque no Brasil há muita tradição de sabotar o nome do cônjuge e depois perder com o divórcio. E, portanto, não faz muito sentido e pode gerar diversos obstáculos. No Brasil, a pessoa chama-se de uma forma e em Portugal ter mais ou menos um nome. E, portanto, isso pode gerar alguma confusão em vários aspectos. E por isso é sempre, até por isso, e sobretudo por isso é extremamente relevante termos sempre as nossas informações atualizadas. Sim, sim. Até o registro civil, às vezes a pessoa acha que só tem que atualizar porque vai tirar lá os documentos, né, o passaporte, o cartão do cidadão, mas não. Aí está uma informação importante, porque lá na frente, independente de você ter a documentação toda atualizada, isso pode dar problema para os seus futuros, né, descendentes, e que vai levar isso com maior dificuldade, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, então verificar e não perder tempo para analisar esses documentos e, se tiver que retificar, fazer a retificação o mais rápido possível. Vamos falar da vivência de Portugal, mudando um pouquinho da cidadania. Tem muita gente curiosa para saber como faz para morar em Portugal, como é o custo de vida, alugar um imóvel, estudar. Vamos pensar, o nosso salário mínimo são 665 euros, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Nós conseguimos comprar um pacote de leite com 50 cêntimos, por exemplo. Numa cidade pequena, nós conseguimos pagar uma renda com 200 ou 300 euros, de uma casa já razoável, um apartamento em boas condições. Portanto, um casal com 1 ou 2 filhos que ganhem ambos o salário mínimo, não tendo uma vida abundante, obviamente, conseguem viver relativamente tranquilamente. Portanto, conseguem ter um nível de vida condigno. Não podem ter luxos, mas conseguem ter um nível de vida condigno. Claro que se me falarem que com um salário mínimo viver no centro de Lisboa, no centro do Porto, é óbvio que isso é impossível, porque as rendas, agora se calhar vai acontecer um processo inverso, mas nos últimos anos as rendas dispararam para máximos e, portanto, tornaram-se caríssimas. Mas o custo da vida em geral, dos bens essenciais, o acesso à saúde, a nossa saúde no serviço público é muito boa, a nossa educação, as nossas escolas públicas no geral recomendam-se e são bastante boas. Os nossos melhores alunos a nível nacional saem normalmente das escolas públicas, portanto não há aquele estigma de andar numa pública em vez de andar numa privada. Portanto, todos aqueles que são serviços essenciais, nós conseguimos, de uma forma geral, aceder a todos eles. Claro que há exceções, não é? Portanto, mas se nós partimos uma pena e formos para o hospital, nós temos bons hospitais no serviço público que nos tratam, boas escolas, e depois temos a questão da segurança. É um país, óbvio que há zonas mais ou menos tranquilas, mas Portugal, na sua gênese, é um país tranquilo e é um país em que, tirando as grandes cidades, podemos falar Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, as outras cidades são cidades relativamente tranquilas para se viver, ou seja, não temos trânsito, não temos grande confusão, podemos passear na rua, também não é aquele cenário que só temos campos, não, mas são cidades muito tranquilas e agradáveis para se viver. Sim, o que ela está falando é que, de fato, assim, as pessoas às vezes idealizam, né, em morar em Portugal, enfim, ela está falando sobre o
salário mínimo português está em torno de 667, mais ou menos, né, euros. Então, assim, é como se a gente estivesse vivendo aqui no Brasil também. Aqui no Rio, por exemplo, um salário mínimo para você viver numa zona sul, em Copacabana, e viver de luxo, nem sempre é o suficiente, dependendo, né, do seu olhar. Então, ela está explicando exatamente isso, que um salário mínimo para você viver de luxo em Lisboa, dependente do seu salário, se você estiver sozinho ou casado, desculpa. Então, assim, dependendo do seu olhar, não é muito visível. Então, assim, se você for para Portugal, morar em Portugal, se tiver que alugar um imóvel e viver bem, assim, existem vários lugares que te oferecem essa possibilidade não absurdas, né? E que vai te dar qualidade de vida, como o serviço público, a educação, a saúde pública, que é muito boa, inclusive. E uma né? dica, as cidades mais pequenas, apesar dos estrangeiros tenderem a procurar as grandes cidades, porque supostamente há mais oportunidades, mas o nível de vida nas cidades mais periféricas é muito superior em todos os aspectos e muitas vezes existem oportunidades de trabalho que até conferem uma qualidade de vida às crianças que vêm habituadas do Brasil de um determinado tipo de vida muito mais folgado. Sim. Os relatos que me chegam aqui é da alegria dos pais poderem sair de mão dada com os filhos, ir ao parque e deixá-los brincar num parque. Exatamente. Eu já fiz muita revalidação de profissionais aqui do Brasil que queriam se mudar e de fato foram, médicos inclusive, que falavam muito isso para mim. Que assim, muitas vezes a questão financeira aqui no Brasil era até maior do que ele iria receber em Portugal. Mas Portugal estaria proporcionando algo que aqui ele não tinha, que era justamente isso, a qualidade de vida, a segurança, poder criar seus filhos numa total segurança. E aí, esses dias eu estava lendo até num blog que as pessoas aqui no Brasil acham que em Portugal todo mundo vive de férias, né, na Europa. Não é. O nome disso é qualidade de vida, que é totalmente diferente, né? Mas lá está, um casal no Brasil que tenha um nível de vida bom. Os filhos têm que estudar numa escola privada. Se tiverem doentes ou qualquer acompanhamento médico é nos hospitais e instituições privadas. Têm que pagar o sistema de saúde aí, enquanto o nosso sistema de saúde é tendencialmente gratuito. Portanto, todas essas condições acabam por contribuir a que o casal aí no Brasil consiga ter uma boa vida, mas tenha muitos mais custos que nós para termos essa mesma vida aqui em Portugal. Exatamente. Às vezes se ganha-se mais aqui no Brasil, mas se gasta muito mais. E o que a gente mais quer, assim, idealizando tudo, é o que Portugal nos proporciona, que é a qualidade de vida. Você poder sair na rua tranquilamente, o que aqui não se vê muito, né? Então, existem todas essas formas de você poder idealizar Portugal, como a gente falou, que é a cidadania, que é o visto, a qualidade de vida, homologar o seu diploma e trabalhar na sua profissão em Portugal, né? Então, fica aqui o convite, né, para a gente poder ter bastante português e brasileiros, independente da forma, para ter essa qualidade de vida. Eu, inclusive, quero acrescentar aqui que, assim, eu oriento sempre aos meus clientes que querem ir de vez para Portugal, conhecerem Portugal primeiro. Como você falou, às vezes a gente idealiza logo Lisboa, né? Aquelas cidades mais turísticas, mas existem as cidades pequenas também, que são super agradáveis e que dá também a oportunidade do emprego hoje, da questão profissional, da mão de obra, e que dá a qualidade de vida. Da mesma forma vai ter a saúde, a educação pública muito segura. Então, assim, quem vê Portugal da forma de moradia, o legal é conhecer também. Não só idealizar e ir direto, mas conhecer o serviço público, as universidades que são fantásticas e cada vez mais sendo procurada. Algumas universidades portuguesas, inclusive, já aceitam a nossa prova do Enem, né, que dá essa possibilidade dos brasileiros estarem estudando numa universidade de qualidade, ou seja, então é importantíssimo
independente da sua ascendência, da sua possibilidade de obter essa nacionalidade, é conhecer de fato Portugal, a sua cultura, economia, educação, as pessoas. Então, assim, nós temos muito de Portugal, mas é muito importante esse conhecimento, essa troca, né, para que a gente possa migrar de fato e deixar. E também é importante que às vezes as pessoas vêm para Portugal também com a ideia de Portugal é paraíso. E Portugal é perfeito. E Portugal, então, depois, qualquer contrariedade que as pessoas enfrentam, ficam extremamente iludidas, porque afinal Portugal não é aquilo que elas pensavam. Pensar Portugal não é perfeito, apesar de tudo, é um país como todos os outros, tem as suas coisas boas, tem as suas coisas más, e a pessoa não pode sair do Brasil, largar tudo e vir para aqui e achar que assim do nada que vai construir uma vida. Portanto, isso pode acontecer, mas não é suposto que isso aconteça com toda a gente. Portanto, o processo de transição tem que ser estudado, tem que ser pensado. Sim. E a pessoa tem que vir preparada para que nem tudo vai ser mais rosas. Em relação à integração, da minha experiência, eu acho que os portugueses acolhem bastante bem os brasileiros e começam a ser cada vez mais. A escola onde os meus filhos andam é uma escola pequena e mesmo assim nós já lá temos cerca de 4 ou 5, numa escala de 100 alunos é alguma coisa, portanto, e normalmente não há distinção, portanto as pessoas não fazem, até porque a língua é a mesma, as pessoas conseguem, apesar de tudo, têm um modo de vida relativamente idêntico e é muito fácil a integração dos brasileiros em Portugal, da mesma forma como foi muito fácil a integração dos portugueses no Brasil há muitos anos e ainda hoje. Sim, é verdade. É muito importante isso mesmo, ser estudado de fato e você saber o que realmente, né, acontece em torno de todo o país, até na Europa também, em geral, porque também dá essa possibilidade de você morar em outro país sem ser Portugal, mas não ter essa ideia de que está indo para Portugal e está tudo resolvido, porque é diferente, é totalmente diferente do que a gente vive hoje. Sem dúvida, eu acho que dá para se adaptar, para quem quer realmente ter essa qualidade, dá para se adaptar, mas precisa ser estudado. Então, eu também já vi muitos casos que retornam, né, de Portugal, porque não era exatamente aquilo que estava esperando. Então, por isso a importância de você conhecer, de você saber, de fato, para onde você quer ir, estudar e se planejar para poder fazer essa migração aí. E tem que ter a consciência, para o bem e para o mal, que vai ser uma pessoa que não está no seu país. Por muito bem que seja acolhida, nunca vai estar da mesma forma que estaria na sua casa, da mesma forma que todos aqueles portugueses que migraram para a Suíça, Brasil, Inglaterra, França, lá levavam um modo de vida muito diferente daquele que fariam se estivessem em Portugal. Portanto, tudo isto, o chip vai mudar para as pessoas, em todos os sentidos, e isso não é necessariamente mau e também não é necessariamente maravilhoso. Até porque Portugal, até nas questões de entrada em Portugal, tem uma entrada relativamente facilitada e a pessoa consegue entrar em Portugal e estabelecer-se em Portugal de forma relativamente simples. A lei tem vindo a ser facilitada, nomeadamente se a pessoa entrar como turista, tem a possibilidade depois aqui de regularizar a sua situação sem ser penalizada e isso também contribui para que muitas vezes as pessoas consigam resolver a sua vida com mais celeridade. Enquanto o visto é aquilo que nós chamamos de licença que é emitida no país de origem antes da pessoa vir para o país de destino, portanto seria emitido no Brasil antes da pessoa vir para Portugal, enquanto que se a pessoa tratar cá já não tem o visto, a pessoa aqui requer logo o título de residência. E por isso é mais, eu não posso dizer isto, eu não devia estar a dizer isso em direto, mas é mais fácil a pessoa tratar cá do seu processo do que tratar do processo ainda na fonte. Apesar de que para isso as coisas também têm que ser bem feitas e nós ouvimos muitas histórias de brasileiros que retornam, que são barrados no aeroporto, porque numa viagem de supostamente uma semana vêm com as malas todas, com tudo que têm em casa. E, portanto, estas coisas têm que ser trabalhadas ainda aí no Brasil para que depois tudo corra bem quando chegam cá. O que ela está falando é o seguinte, é que muita gente tenta se aventurar, né? Portugal, de uma certa forma, possibilita que os brasileiros possam entrar como turista e permanecer por até 90 dias. Mas isso não lhe dá o direito de você ir para ficar de vez e morar, tá? Se você tem essa intenção de entrar em Portugal para moradia, independente do tempo, que seria a autorização de residência, né? Primeiro é solicitado o visto no seu país de origem, ou seja, você tem que fazer todo o trâmite legal aqui ainda no Brasil,
para quando entrar em Portugal se provar qual é a sua intenção. Porque se você vai como turista, você tem que turistar. É assim que entende-se, né? E se você vai estudar, você vai comprovar que você de fato está indo para estudar, ou para trabalhar, ou para morar. Então, assim, essa facilidade não é para ser aproveitada dessa forma. Então, às vezes dificulta isso também. Então, o brasileiro também precisa entender que para morar em Portugal, você precisa de uma autorização de residência. E isso é fiscalizado, com certeza, às vezes acontece de você conseguir entrar, mas na hora da saída, foi o que a doutora falou, isso é verificado. O grande problema é que, lá está, o brasileiro pode vir para Portugal, já com intenção e até com emprego, mas usa o visto turístico. Não pode, de maneira nenhuma, dar a entender que vai ficar, não pode trazer a bagagem toda que tem que se comportar como se viesse cá uma semana. Ainda que já saiba que até já tem aqui destino montado. Portanto, a lei permite-nos essa escapadela, mas nós temos que saber usar de forma inteligente, de forma a não comprometer a nossa escapadela, digamos assim, legal que temos aqui, a nossa janela. Sim, isso é muito importante. É porque, assim, às vezes a intenção já tem tudo pronto, né? Mas está entrando como turista e lá vai se fazer a legalização, quer solicitar a autorização de residência, enfim. Mas, de fato, tem que comprovar tudo isso de forma que vai ser fiscalizado e vai ser de forma legal também, né? Exatamente. Tá. Quer acrescentar alguma coisa? Não sei, tem mais perguntas? Não, acho que eu já falei sobre tudo. A questão da nacionalidade, a gente acabou abrindo um pouco para a vivência, adorei essa parte, que são muitas questões, né? Não tem como a gente também falar tudo, mas acho que os pontos mais importantes aqui a gente conseguiu falar. E há outra coisa muito importante, que a Amanda falou, e eu tenho a certeza que ainda vai falar mais, mas é importante que frisemos. Portugal tem uma política de acolhimento em relação aos brasileiros, a nível profissional, muito facilitadora. Por exemplo, um advogado em Portugal tem que fazer um curso de Direito e depois tem que fazer ordens de advogados, certo? Mas se for advogado no Brasil, não tem que fazer outra vez o curso de Direito, nem reconhecer o curso de Direito. Basta inscrever-se diretamente na ordem